Você já se perguntou por que existem cristãos que oram em uma linguagem que ninguém entende, nem mesmo eles? Já ouviu isso em algum culto ou vídeo e pensou: isso é real ou invenção? Pois saiba que o que para muitos parece loucura é, na verdade, uma das chaves mais profundas de conexão com Deus. Sim, existe uma linguagem secreta da oração, revelada pelo próprio Espírito Santo, que atravessa a mente humana e toca diretamente o coração do Pai. E se você nunca ouviu isso antes, prepare-se. O que está prestes a descobrir pode transformar sua vida espiritual de forma definitiva. A verdade é que muitos vivem a fé como se estivessem assistindo a um filme de fora, observando os milagres, ouvindo sobre poder, mas sem nunca entrar de verdade nessa dimensão espiritual. Neste vídeo, você vai entender o que é, de fato, orar em línguas. Vai descobrir por que esse dom foi dado à igreja, como ele funciona e o que ele pode fazer por você hoje. Não estamos falando de algo reservado a supercrentes, mas de uma promessa feita a todos que creem. A promessa que pode libertar, edificar, fortalecer e revelar propósitos ocultos da sua própria alma. Então, antes de mergulhar nesse mistério, já deixa o seu like se você tem sede de mais de Deus e se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui a gente fala do que muitos evitam, com profundidade, com clareza e com verdade. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque nos próximos minutos você vai aprender verdades que não são ditas nos púlpitos, mas que o Espírito quer soprar ao seu coração. O mistério que intriga os corações. Há algo que provoca curiosidade e até um certo desconforto quando se fala em orar em línguas. Para uns, é um sinal de santidade elevada. Para outros, parece um mistério que causa estranheza. O fato é que esse fenômeno, presente desde os primeiros dias da igreja, nunca deixou de gerar perguntas. O que realmente significa falar em línguas? É apenas uma repetição sem sentido? Ou existe uma profundidade espiritual que só é revelada a quem se entrega totalmente à ação do Espírito Santo? Muitas pessoas evitam esse tema por medo de parecerem fanáticas ou por não compreenderem sua essência. Mas o próprio Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que sinais acompanhariam os que crescem. Falarão novas línguas. Marcos 16:17. Isso não foi uma promessa restrita ao passado ou aos apóstolos. Foi uma janela aberta para todos que desejam experimentar algo além do que os olhos podem ver e os ouvidos podem ouvir. É uma experiência que transcende o intelecto. O que intriga tanta gente é justamente o fato de que, ao orar em línguas, a mente racional é deixada em segundo plano. É o Espírito que assume o controle. E isso confronta a lógica, porque estamos acostumados a querer entender tudo antes de aceitar. Mas a fé genuína, não exige compreensão total, e sim entrega. Orar em línguas é como entrar numa dimensão espiritual onde as palavras humanas já não bastam para expressar o que se passa dentro da alma. Muitos relatam que, após começar a praticar essa forma de oração, passaram a experimentar níveis mais profundos de intimidade com Deus. Sentem-se mais sensíveis à presença divina, mais guiados pelo Espírito e até mais fortes nas batalhas espirituais. É como se tivessem desbloqueado uma chave escondida da fé cristã. E a verdade é que, se existe algo que o inimigo teme, é um cristão que ora com ousadia, especialmente quando está sendo guiado diretamente pelo Espírito. Talvez o mais impressionante seja perceber que esse dom não é para uma elite espiritual, mas está disponível para todos que creem e buscam com sinceridade. É como uma herança espiritual deixada à disposição, mas que muitos deixam guardada no fundo da gaveta sem explorar. E tudo por desconhecimento, medo ou preconceito.
O Espírito Santo, no entanto, continua chamando e convidando, sussurrando no íntimo que há mais, muito mais, para ser vivido. Em ambientes espiritualmente secos, onde a oração se tornou mecânica, repetitiva e sem vida, o dom de línguas aparece como um rio que rompe barreiras. Ele não depende da eloquência, nem da experiência, nem mesmo do vocabulário. É uma oração pura, crua, direta. Um clamor da alma que ignora o protocolo e toca o céu com intensidade. Pessoas que mal sabiam como orar passaram a experimentar momentos poderosos de consolo, direção e revelação ao deixar o Espírito falar por elas. Por isso, antes de fechar o coração ou levantar dúvidas precipitadas, vale a pena considerar: e se esse dom for justamente o que está faltando na sua caminhada espiritual? E se orar em línguas for o catalisador de uma revolução na sua intimidade com Deus? Muitos que hoje vivem uma fé vibrante, cheia de experiências profundas, começaram exatamente assim, com um desejo sincero de ir além. E é nessa direção que nos leva o próximo ponto. O Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Há momentos na vida em que as palavras simplesmente não dão conta. A dor é intensa demais, o coração está confuso demais, a alma está pesada demais. É nesse lugar de esgotamento, onde o silêncio fala mais alto que qualquer discurso, que o Espírito Santo entra em cena de forma poderosa. Em Romanos 8:26, Paulo revela algo extraordinário. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se o céu entendesse o que a nossa boca não consegue dizer. Esses gemidos inexprimíveis não são apenas metáforas poéticas. Eles falam de uma linguagem espiritual que vai além da articulação humana. São manifestações do próprio Espírito, que conhece nossas fraquezas e se apresenta diante de Deus como um intercessor pessoal. Imagine alguém que não só entende sua dor perfeitamente, mas também sabe exatamente como apresentá-la ao Pai de maneira eficaz. É isso que o Espírito faz por aqueles que se rendem à sua presença. Muitos, ao iniciarem a jornada da oração em línguas, relatam sensações semelhantes: um choro profundo, uma paz inexplicável, um alívio na alma que não vem da lógica. É o Espírito Santo orando através deles. E aqui está o segredo. Orar em línguas é permitir que essa intercessão divina se manifeste em sua vida, mesmo sem entender com a mente. É ceder espaço para que o Espírito fale diretamente com Deus, sem o filtro da razão ou das limitações humanas. Isso se torna particularmente poderoso quando passamos por situações em que nem sabemos o que pedir. Quem já enfrentou um diagnóstico devastador, uma perda inesperada ou uma decisão impossível, sabe como é difícil formar uma oração coerente. Nesses momentos, o Espírito não apenas ajuda, ele assume. Ele se torna a nossa voz, levando ao céu os clamores mais profundos da nossa alma, mesmo quando nossa boca está em silêncio. Esse tipo de oração também nos ensina humildade. Ao reconhecer que não sabemos orar como convém, nos colocamos na posição correta diante de Deus, dependentes. Não como quem comanda, mas como quem confia. Não como quem exige respostas imediatas, mas como quem se rende ao tempo e ao modo do Senhor. É uma forma de adoração silenciosa, onde a fé fala mais alto do que a razão. Para aplicar isso no dia a dia, experimente momentos de oração onde você simplesmente se aquieta e deixa que o Espírito conduza. Comece agradecendo, se entregue. E se vierem palavras que não fazem sentido racional, não resista. Isso pode ser o começo de uma nova dimensão espiritual. Você não precisa forçar nada, basta estar disponível. Lembre-se, o Espírito intercede e ele sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. E se essa linguagem
muitas vezes incompreensível, for justamente a chave para vencer as batalhas mais difíceis da sua vida, se os gemidos inexprimíveis forem o código secreto da vitória espiritual que você tanto procura, essa possibilidade nos leva a uma cena poderosa da história da igreja, onde tudo começou, quando o Espírito desceu com poder e as línguas de fogo se manifestaram. Pentecostes, quando tudo começou, tudo mudou naquele dia. Os discípulos, ainda confusos com a ausência física de Jesus, se reuniram num só lugar. Medo, expectativa e silêncio preenchiam o ambiente. E então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1, 4. Esse foi o marco, um divisor de águas. A igreja nasceu e nasceu no fogo. Pentecostes não foi apenas uma experiência emocional ou um momento isolado. Foi o cumprimento de uma promessa. Jesus havia dito: "Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24, 49. E ali, naquele cenáculo, esse poder se manifestou de forma tão intensa que atraiu multidões. Gente de várias nações se reuniu, assombrada, pois ouviam os discípulos falando em suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. O que parecia confusão era, na verdade, um sinal do céu. A partir daquele momento, os seguidores de Jesus foram transformados. Homens comuns se tornaram ousados. Pedro, que antes havia negado Jesus por medo, agora pregava com autoridade, e em um só dia, 3.000 pessoas se converteram. Isso não foi apenas eloquência, foi unção. E tudo começou com o derramamento do Espírito, com as línguas de fogo, com o destravar de uma linguagem espiritual que rompeu os limites da lógica humana. Esse episódio nos mostra algo fundamental. O mover de Deus raramente segue padrões convencionais. Quando o Espírito se manifesta, ele bagunça estruturas, quebra protocolos e nos leva a lugares onde não há controle humano. Orar em línguas, desde Pentecostes, se tornou um sinal de que o céu está ativo e de que o reino de Deus não é apenas palavra, mas poder. Foi o Espírito que iniciou esse movimento. Não foi invenção de homem, nem manipulação emocional. Foi Deus. E é curioso como até hoje, séculos depois, o mesmo Espírito continua agindo do mesmo jeito. Já não estamos em Jerusalém, nem no cenáculo, mas há milhares de salas, igrejas, quartos e corações sendo incendiados com essa mesma presença. Línguas estranhas continuam fluindo da boca de homens e mulheres rendidos. E onde isso acontece, há cura, há transformação, há despertamento espiritual. É um eco daquele mesmo Pentecostes. Muitas pessoas anseiam por um recomeço na vida espiritual. Querem romper com a frieza, sair da rotina seca da religiosidade e mergulhar num relacionamento vivo com Deus. O Pentecostes é mais do que um evento histórico, é um convite permanente. O mesmo Espírito que desceu naquele dia deseja encher pessoas hoje. Não é sobre um dia, é sobre um estilo de vida cheio do Espírito. Um modo de viver em que a oração não se limita a palavras compreensíveis, mas se abre para o sobrenatural. À medida que entendemos isso, começamos a perceber que essas manifestações não são apenas para causar admiração. Elas carregam uma função, um propósito espiritual claro. E é sobre isso que falaremos agora. O que acontece quando as línguas espirituais deixam de ser apenas um sinal e passam a ser a evidência viva da fé que se move com poder. Línguas como sinal. O poder visível da fé desde os primeiros momentos da igreja. O dom de línguas se manifestou como um sinal visível da presença do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, 22, Paulo afirma que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos.
Isso significa que quando alguém começa a orar em línguas, não está apenas falando, está revelando algo que veio do alto. É como se o invisível se tornasse audível, dando forma àquilo que o coração humano sozinho não poderia expressar. Esse sinal serve para marcar algo extraordinário, a intervenção direta de Deus. Ao longo da história, muitos avivamentos foram precedidos por uma explosão desse dom espiritual. Pessoas simples, muitas vezes sem instrução teológica, começaram a orar em línguas e isso atraiu outros, despertando curiosidade, temor e reverência. É como se o céu dissesse: estou aqui e estou agindo. E quando Deus fala assim, até os mais céticos param para escutar. Há também um aspecto de confirmação interna. Quando alguém começa a orar em línguas pela primeira vez, muitos descrevem uma certeza interior tão forte de que o Espírito está presente que qualquer dúvida desaparece. Não é uma emoção passageira, é uma convicção que transforma. Isso muda completamente a forma como essa pessoa vive a fé. Ela já não depende apenas de argumentos racionais. Ela provou algo sobrenatural. E uma vez que se experimenta o fogo, é difícil voltar à frieza. Talvez um dos exemplos mais marcantes dessa função visível das línguas esteja no próprio dia de Pentecostes. Os estrangeiros que estavam em Jerusalém ouviram os discípulos falarem em seus próprios idiomas sobre as maravilhas de Deus. Aquilo foi mais do que um milagre linguístico. Foi um sinal de que a mensagem do Evangelho não seria limitada por cultura, por raça, nem por idioma. As línguas foram a ponte que ligou o céu aos povos da terra. Nos dias de hoje, o dom continua funcionando como esse sinal, às vezes como uma confirmação íntima, às vezes como um impacto visível em reuniões de oração, vigílias ou encontros inesperados. Já ouvi histórias de pessoas que estavam afastadas de Deus e, ao entrarem em um ambiente onde esse dom se manifestava, sentiram uma presença tão intensa que não conseguiram conter o choro. Não entenderam o que estavam ouvindo, mas sabiam, Deus estava ali. É importante, no entanto, lembrar que o dom de línguas não é um troféu espiritual. Não é sinal de superioridade, nem uma medalha de santidade. É um sinal de comunhão, uma ferramenta dada por amor, não por mérito. Quando tratamos esse dom com humildade, ele se torna uma ponte entre o natural e o sobrenatural. Uma forma de Deus dizer: você não está sozinho, eu estou agindo em você. E quando esse sinal se torna constante, ele começa a revelar mais do que presença, revela propósito. O dom de línguas não está separado da missão, nem da edificação espiritual. E para entender o verdadeiro alcance dessa prática, precisamos mergulhar numa distinção fundamental: o momento em que orar em línguas deixa de ser apenas um sinal e passa a ser um meio direto de comunhão com Deus e edificação pessoal. O dom de línguas, entre a oração e a profecia, nem todo mundo sabe. Mas o dom de línguas se manifesta de duas formas distintas nas Escrituras. Uma é voltada à edificação pessoal, na esfera íntima da oração. A outra é pública, profética, e exige interpretação. Essa distinção é fundamental para entender o equilíbrio que Paulo apresenta nas cartas aos Coríntios. Em 1 Coríntios 12:14, ele não apenas valida o dom, como também ensina como ele deve ser usado, para que produza frutos e não confusão. A oração em línguas, nesse contexto, é um canal profundo de comunicação entre o indivíduo e Deus. Quando alguém ora em línguas, está construindo uma ponte direta com o céu. Paulo explica: quem fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Isso significa que o conteúdo dessa oração não é para o público, mas para o Pai. É uma conversa privada, espiritual, onde o Espírito conduz o que é dito.
Nessa prática, há alívio, fortalecimento e, muitas vezes, discernimento espiritual ampliado. É como se a alma fosse reabastecida por dentro. Já a manifestação pública do dom tem outra proposta. Quando alguém se levanta para falar em línguas, diante da congregação precisa haver interpretação, não por controle humano, mas por ordem espiritual. Paulo foi claro: se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Essa regra protege a comunidade de excessos e garante que as mensagens vindas do Espírito sejam compreendidas por todos. A língua interpretada é, nesse caso, semelhante a uma profecia. É importante compreender isso para evitar erros comuns. Há quem pense que o dom só é válido se houver interpretação. Outros acham que qualquer oração em línguas é obrigatoriamente profética. Mas a Bíblia separa bem os contextos. Quando se está em oração pessoal, não há necessidade de interpretação. É você e Deus. Já em ambientes públicos, onde todos precisam ser edificados, o entendimento se torna necessário. Isso mostra que o dom de línguas é versátil, adaptável e profundamente respeitoso com o corpo de Cristo. Para aplicar isso na prática, vale o discernimento. Em sua vida devocional, permita-se orar em línguas com liberdade. É nesse ambiente que muitos recebem direção, cura interior e alívio de fardos emocionais. Mas ao participar de cultos ou reuniões públicas, busque sensibilidade. Se for movido a falar em línguas em voz alta, ore antes para que haja interpretação. E se você for alguém que interpreta, esteja atento. Essa parceria espiritual pode edificar vidas de maneira surpreendente. Quando compreendemos a diferença entre o uso pessoal e o uso público do dom, deixamos de lado os extremos, nem o medo, nem o descontrole. O Espírito Santo deseja que saibamos usar o dom com sabedoria. Afinal, não se trata apenas de manifestação, mas de propósito. Cada expressão tem uma função, um destino, uma intenção divina. E à medida que nos deixamos guiar com maturidade, o dom de línguas se torna uma ferramenta de crescimento, tanto para nós quanto para a igreja. E ao percebermos que essa oração espiritual tem o poder de nos transformar por dentro, começamos a entender o próximo ponto com ainda mais clareza. O impacto silencioso, porém profundo, de ser edificado no espírito ao orar em línguas. Mesmo sem que ninguém mais escute, mesmo sem que haja interpretação. Edificando a si mesmo no espírito, existe um tipo de edificação que não é visível aos olhos, mas que transforma completamente a estrutura interior de quem a recebe. Paulo, em 1 Coríntios 14, 4, afirma: o que fala em língua a si mesmo edifica. Essa pequena frase carrega um princípio espiritual profundo. Enquanto muitos buscam crescimento externo, reconhecimento ou confirmação dos outros, aqui vemos uma prática silenciosa e poderosa. Orar em línguas como forma de fortalecer a si mesmo por dentro na fé e na intimidade com Deus. Essa edificação pessoal acontece como um reabastecimento. Imagine alguém esgotado emocionalmente, cansado das lutas da vida, perdido nos próprios pensamentos. A oração em línguas atua como um rio de águas vivas fluindo dentro da alma, limpando, revigorando, trazendo ordem ao caos interno. É um recurso espiritual que o Espírito Santo disponibiliza para que você se sustente nos dias maus, mesmo quando não tem palavras para orar. É como se o próprio céu reconstruísse o seu templo interior, tijolo por tijolo. Esse processo também é restaurador. Quando uma pessoa está ferida por frustrações, traumas ou rejeições, muitas vezes nem consegue se expressar com clareza diante de Deus. E é aí que o dom de línguas age como bálsamo. Ao orar dessa forma, o Espírito toca lugares profundos,
curando feridas que nem sempre a oração racional consegue alcançar. É como se ele dissesse: deixa que eu oro por você. E nesse deixar acontece a reconstrução da fé, da esperança e do ânimo. Para quem deseja aplicar isso na prática, o melhor caminho é a constância. Separe alguns minutos do seu dia apenas para se aquietar e orar em línguas. Pode ser ao acordar, antes de dormir, ou até mesmo durante tarefas simples do dia a dia. Enquanto caminha, cozinha ou dirige, permita que o Espírito ore por você. Essa prática, ainda que discreta, vai produzindo frutos. Ao longo dos dias, você sentirá mais clareza, paz, força espiritual e discernimento. E não é necessário sentir algo extraordinário a cada oração. O segredo está na persistência. Assim como um corpo se fortalece com alimentação contínua, sua alma se fortalece com oração constante. Mesmo quando você não sente nada, algo está sendo construído dentro de você, a fé está sendo cimentada, a esperança está sendo renovada. É uma edificação invisível, mas real. E quando os ventos fortes da vida vierem, porque eles vêm, você perceberá que está de pé firme, porque foi sustentado pelo Espírito. Essa edificação pessoal também gera sensibilidade espiritual. Aos poucos, quem ora em línguas com frequência começa a perceber a voz de Deus com mais nitidez, a discernir situações com mais sabedoria e a responder aos desafios com mais serenidade. É como se a oração em línguas afinasse a antena da alma para captar os sinais do céu. Esse é um dos maiores presentes que o Espírito nos oferece, a possibilidade de sermos fortalecidos diretamente por Ele. E quando alguém experimenta esse fortalecimento interno, inevitavelmente passa a ver a oração em línguas com outros olhos. Ela deixa de ser um fenômeno e passa a ser uma fonte contínua de vida. E é nesse ponto que entramos em um ensinamento muito especial, vindo do próprio apóstolo Paulo. Alguém que viveu isso profundamente e deixou registrado um testemunho forte sobre sua prática constante dessa linguagem espiritual. Paulo e as línguas. Dou graças a Deus que falo em línguas. Paulo, um dos maiores teólogos da fé cristã, não apenas ensinou sobre o dom de línguas, ele o vivia intensamente. Em 1 Coríntios 14:18, ele declara sem reservas: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Essa frase, vinda de alguém com tamanha autoridade espiritual, não é um exagero, é uma revelação. Paulo via a prática da oração em línguas como parte vital de sua vida espiritual, um exercício contínuo que sustentava seu ministério, suas decisões e sua intimidade com Deus. O mais interessante é que, mesmo valorizando tanto esse dom, Paulo também ensinou equilíbrio. Ele sabia que no ambiente coletivo tudo deveria ser feito com ordem e propósito, mas no secreto, na sua vida pessoal, ele mergulhava fundo. Isso nos ensina que é possível viver o dom intensamente sem cair no descontrole ou na vaidade espiritual. Paulo não falava disso para se exaltar, mas para mostrar aos coríntios e a nós que esse dom não era opcional nem irrelevante. A fala de Paulo também carrega um tom de gratidão. Ele não trata a oração em línguas como algo estranho ou temido, mas como um presente precioso. Quantos hoje, dentro das próprias igrejas, ainda resistem a esse dom por falta de entendimento? Paulo nos mostra que é possível ser racional e espiritual ao mesmo tempo. Um homem que escreveu cartas teológicas profundas, mas que também se colocava diante de Deus em oração ininteligível, permitindo que o Espírito intercedesse por ele. Na prática, Paulo enfrentava desafios enormes: perseguições, naufrágios, prisões, confrontos religiosos, decisões difíceis. Não é difícil imaginar que a oração em línguas tenha sido para ele um alicerce nas horas de maior pressão.
Orar com a mente tem seus limites, mas orar com o espírito rompe barreiras, e Paulo sabia disso. Esse dom era parte da sua armadura espiritual, da sua disciplina devocional, da sua comunhão constante com o Espírito. Muitos líderes hoje, inspirados por Paulo, relatam experiências semelhantes. Quando enfrentam pressões ministeriais, crises pessoais ou decisões complexas, a oração em línguas se torna refúgio e direção. É nesse lugar de rendição que o Espírito começa a operar em áreas que a lógica não alcança. Paulo não queria que os coríntios apenas admirassem o dom, mas que o desejassem. Ele mesmo disse: desejai ardentemente os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1. Paulo também ensina, com seu exemplo, que a oração em línguas não substitui a comunhão racional com Deus. Ela a aprofunda. Enquanto alguns buscam apenas manifestações visíveis, Paulo buscava o Espírito em profundidade. A oração em línguas, para ele, não era espetáculo, era sustento, era poder, era comunhão íntima com Deus. E por isso, ele agradecia. Esse testemunho nos convida a olhar para o dom de línguas com novos olhos. Se Paulo, com toda a sua bagagem e sabedoria, reconhecia esse dom como algo essencial, talvez esteja na hora de muitos resgatarem o valor dessa prática. Mas para que a manifestação pública do dom tenha efeito completo e traga edificação à igreja, é necessário compreender outro dom que caminha lado a lado com ele: o dom da interpretação das línguas. A interpretação das línguas. Voz profética e ordem divina. Quando Deus fala, ele deseja ser entendido. E é por isso que o dom de línguas, quando se manifesta publicamente, caminha de mãos dadas com o dom da interpretação. Em 1 Coríntios 14, 27 e 28, Paulo estabelece diretrizes muito claras. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Essa orientação revela algo poderoso. O Espírito opera com liberdade, mas também com ordem. A interpretação das línguas é mais do que uma tradução literal. Ela é uma revelação. O Espírito Santo revela àquele que tem o dom, o sentido da mensagem que foi falada em línguas. É como se Deus traduzisse, não palavra por palavra, mas o conteúdo espiritual. Essa mensagem interpretada tem o peso de uma profecia. Serve para edificar, consolar e exortar a congregação. Quando isso ocorre, há impacto, há direção, há frutos visíveis. É o céu se comunicando com clareza com a terra. Muitos pensam que a interpretação é uma habilidade natural, como saber vários idiomas. Mas não é. É dom espiritual. E por isso, muitas vezes, a pessoa que interpreta nem sequer entende o idioma falado, mas compreende espiritualmente o que foi dito. Já vi casos em que alguém começou a orar em línguas em uma reunião e outra pessoa, sem saber o idioma, interpretou com precisão o conteúdo espiritual, trazendo uma palavra que se encaixava perfeitamente com o que o grupo precisava ouvir. Isso é sobrenatural. Em ambientes onde os dons são respeitados, a interpretação das línguas se torna uma chave para que o culto não seja apenas um ajuntamento, mas um encontro transformador. E para quem deseja crescer nesse dom, o segredo está na busca. Paulo ensina: ore para que possa interpretá-la. 1 Coríntios 14, 13. Ou seja, Deus não impõe esse dom. Ele oferece àqueles que desejam cooperar com a edificação da igreja. É um ato de amor, querer compreender o que Deus está falando, para que todos possam ser edificados. Na prática, se você sente que Deus te usa com frequência em oração em línguas, comece a pedir discernimento. Ore para que, quando necessário, Ele te dê também a interpretação. E se você já ouviu línguas sendo faladas em público e sentiu algo no seu espírito,
como se entendesse o sentido. Preste atenção. Pode ser que o Espírito esteja começando a te usar nessa área. A interpretação pode vir com palavras claras, com uma impressão no coração ou até com uma imagem mental. O segredo está na sensibilidade. E assim como o dom de línguas não deve ser desprezado, o dom de interpretação também não pode ser ignorado. Eles trabalham juntos como instrumentos afinados em uma mesma sinfonia espiritual. Um revela o mistério, o outro o traduz. Juntos, eles permitem que a voz profética de Deus seja ouvida com clareza, promovendo comunhão, reverência e transformação. E quando entendemos que a linguagem do Espírito pode ser tanto íntima quanto coletiva e que existe um mecanismo divino para que todos sejam tocados, abrimos o coração para compreender a amplitude desse relacionamento espiritual. Afinal, o Espírito não apenas fala, ele revela segredos, conduz caminhos e comunica os propósitos do céu ao nosso coração. O papel do Espírito Santo na comunicação divina, desde o início dos tempos, Deus sempre desejou se comunicar com o homem. No Éden, ele caminhava com Adão ao entardecer. Nos tempos de Moisés, falava do meio da sarça, por meio de trovões, no Monte Sinai. Mas com a vinda do Espírito Santo, a comunicação divina deixou de ser limitada a momentos ou lugares específicos. Agora, o Espírito habita dentro de nós. E quando oramos em línguas, é Ele quem fala. Não apenas por nós, mas em nós. Ele se torna o elo vivo entre o céu e o coração humano. O Espírito conhece a mente de Deus. Ele sonda os mistérios divinos e também examina o mais profundo do nosso ser. Ele é o único capaz de traduzir as intenções do Pai em palavras que fazem sentido para a alma. Em 1 Coríntios 2, 10, 11, Paulo escreve: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso significa que, quando estamos conectados a Ele, somos conduzidos por uma fonte de sabedoria que vai além da lógica humana. Ao orar em línguas, muitas vezes não entendemos com a mente o que está sendo dito, mas o Espírito está comunicando verdades, revelando propósitos, quebrando cadeias. Já houve situações em que alguém orava dessa maneira e, sem saber, estava intercedendo por algo que iria acontecer horas depois. É como se o Espírito antecipasse o que está por vir e nos posicionasse espiritualmente para enfrentá-lo. Isso é mais do que oração, é alinhamento profético. Esse tipo de comunicação também nos protege. Quantas vezes estamos prestes a tomar uma decisão errada, mas ao entrar em oração profunda, sentimos um redirecionamento. O Espírito nos guia. Ele alerta, confirma, impede. É como ter um conselheiro silencioso, mas sempre ativo. E isso se intensifica quando permitimos que Ele ore por nós, especialmente quando oramos em línguas. Ele fala ao nosso espírito e, com o tempo, aprendemos a reconhecer sua voz, mesmo nas coisas simples do cotidiano. Há quem pense que a oração em línguas é um ato passivo, mas é exatamente o oposto. É uma das formas mais ativas de se alinhar com a vontade de Deus. E não precisa acontecer apenas em um momento específico do dia. Muitos que andam cheios do Espírito relatam que durante o trabalho, nos trajetos diários ou mesmo em meio a tarefas comuns, sentem o impulso de orar em línguas e ali, discretamente, Deus está agindo, moldando o ambiente, preparando caminhos invisíveis. Isso também gera sensibilidade espiritual. Quanto mais nos entregamos à direção do Espírito, mais conseguimos discernir vozes e intenções ao nosso redor. Começamos a perceber quando algo está errado, mesmo sem provas concretas. Sentimos quando Deus quer nos usar para orar por alguém. E tudo isso parte dessa comunicação silenciosa, mais intensa, entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. É uma parceria que muda tudo.
E quando começamos a experimentar esse nível de intimidade e direção espiritual, algo dentro de nós se transforma. O relacionamento com Deus deixa de ser mecânico, a fé se torna viva, vibrante, e é nesse ambiente fértil que nascem histórias, experiências e testemunhos de transformação que não podem mais ser ignorados. Testemunhos que não podem ser negados. Não há argumento mais poderoso do que uma vida transformada. E ao longo da história, os testemunhos sobre a oração em línguas têm sido incontáveis e, em muitos casos, inquestionáveis. Pessoas comuns, muitas vezes sem instrução formal, relataram experiências profundas com Deus após começarem a orar em línguas. Algumas delas saíram de ambientes de depressão, vícios, confusão espiritual ou frieza na fé. Outras passaram a viver com uma alegria inexplicável, uma paz interior que resistia às tempestades da vida. Um dos relatos mais marcantes vem de um missionário que, em plena selva, sem intérprete, começou a orar em línguas diante de um grupo indígena. Para sua surpresa, os nativos entenderam perfeitamente o que ele dizia. Ele estava falando no idioma deles, proclamando as maravilhas de Deus. Esse episódio e muitos outros semelhantes mostram que o Espírito Santo continua operando como em Pentecostes, com poder, intencionalidade e impacto direto. Outro testemunho vem de uma mulher que, durante um período de luto profundo, não conseguia mais orar. As palavras fugiam, o coração estava duro. Um dia, sem entender como, começou a balbuciar sons estranhos em oração. Era o início da sua jornada com o dom de línguas. E a partir dali, dia após dia, sua alma foi sendo restaurada. Ela não compreendia o que dizia, mas sabia que estava sendo curada. Meses depois, voltou a sorrir. E a vida espiritual que parecia morta floresceu de novo. Há também quem relate que, ao orar em línguas, antes de tomar decisões importantes, passou a perceber direcionamentos que nunca teria considerado antes. Empreendedores que mudaram rotas, pais que decidiram com mais sabedoria em relação aos filhos, jovens que evitaram relacionamentos destrutivos. A oração em línguas se tornou um instrumento de proteção e sabedoria, muito além do emocional, uma fonte de revelação prática. Esses testemunhos não surgem apenas em contextos carismáticos. Há registros históricos de cristãos de diversas tradições, católicos, ortodoxos, reformados, que tiveram encontros com o Espírito Santo e começaram a experimentar esse dom. Alguns o mantiveram em segredo, outros falaram publicamente. Mas o ponto em comum é sempre o mesmo: uma experiência profunda que mudou o jeito de se relacionar com Deus. E talvez o mais bonito seja perceber que quanto mais simples é o coração, mais o Espírito se manifesta. Não é necessário ter um currículo teológico nem um título eclesiástico. Basta sede, basta entrega. E é exatamente por isso que os testemunhos são tão variados, tão sinceros, tão reais. Eles atravessam gerações, culturas e continentes, e todos têm algo em comum. O Espírito falou e a vida mudou para sempre. Esses relatos nos convidam a refletir sobre o que temos deixado de viver por medo ou incredulidade. Se tantas pessoas foram tocadas, guiadas, curadas e renovadas por meio dessa prática, por que ainda há tantos que resistem? Talvez seja a hora de encarar o que está por trás desse receio. Porque por trás de toda dúvida, quase sempre há um mito, um preconceito ou uma compreensão errada sobre o dom de línguas. Desmistificando os mitos e preconceitos, poucos temas geram tanta divisão no meio cristão quanto o dom de línguas. Parte disso se deve à falta de ensino claro e equilibrado, mas muito também vem da propagação de mitos, medos e interpretações distorcidas. Há quem diga que orar em línguas é coisa do passado, restrita à igreja primitiva. Outros afirmam que é só emoção, histeria coletiva ou até uma invenção humana. Mas o que a Bíblia realmente diz?
O que o próprio Espírito Santo revelou através das Escrituras sobre esse dom, um dos mitos mais comuns, é que o dom de línguas seria apenas uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo e que depois disso ele se tornaria desnecessário. No entanto, Paulo, anos após sua conversão, continua falando sobre orar em línguas como algo constante, dizendo que quem ora assim edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Ou seja, esse dom não foi projetado apenas como um sinal, mas como uma prática contínua de edificação espiritual. Outro mito perigoso é o de que orar em línguas seria uma manifestação descontrolada, sem ordem, ou até mesmo demoníaca. Mas Paulo, em suas cartas, deixa claro que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14:32. Isso significa que mesmo em momentos de manifestação intensa do espírito, há autocontrole, consciência e responsabilidade. O dom de línguas é espiritual, sim, mas também é submisso à ordem divina, nunca caótico ou confuso. Há também preconceitos que nascem da falta de vivência. Pessoas que nunca tiveram contato com o dom tendem a rejeitá-lo por medo ou por experiências negativas, com manifestações forçadas ou mal conduzidas. É importante lembrar que o erro de alguns não invalida a veracidade do que é bíblico. Assim como há quem abuse da pregação, sem por isso descredenciar o púlpito, há quem use mal os dons. Mas os dons continuam sendo dados por Deus com propósito. Para quem deseja se libertar desses preconceitos, a melhor saída é mergulhar nas Escrituras e se abrir para uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Comece lendo os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios com oração e mente aberta. Pergunte a Deus se há algo que Ele quer te mostrar, te ensinar ou te ativar. Muitas vezes, a resistência vem de feridas antigas, traumas religiosos ou medo de perder o controle. Mas o Espírito Santo é gentil. Ele não invade, ele convida. Também vale buscar ambientes saudáveis, onde os dons espirituais são ensinados com clareza, vividos com reverência e praticados com maturidade. Conversar com pessoas experientes que têm vida com Deus pode ajudar a dissipar dúvidas e abrir o coração. Ouvir testemunhos reais, participar de momentos de oração profunda, estudar com atenção, tudo isso contribui para desmistificar o que antes parecia inalcançável ou perigoso. E quando a neblina dos mitos se dissipa, o que sobra é a verdade bíblica. O dom de línguas é uma ferramenta dada por amor, não por exibição. Um convite a um relacionamento mais íntimo com Deus. E se esse convite está à disposição de todos os crentes, o que impede tantos de vivê-lo? Às vezes, tudo que falta é um encontro real com o Espírito. E esse encontro pode acontecer em momentos simples, como o da conversão ou do batismo espiritual. A experiência do novo nascimento e o falar em línguas. O novo nascimento é um marco na vida cristã. É quando o espírito humano, antes separado de Deus, é vivificado pelo Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Mas o que muitos ainda não compreendem é que esse novo nascimento pode ser, e frequentemente é, acompanhado por manifestações espirituais, sendo o dom de línguas uma das mais comuns. Para muitos, é ali, naquele primeiro encontro com o Espírito, que a língua celestial se revela. Em Atos 10, vemos um exemplo claro disso. Enquanto Pedro pregava na casa de Cornélio, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E a evidência foi imediata, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Atos 10, 44, 46. Nenhuma imposição, nenhuma instrução formal,
Apenas a fé sendo despertada e o Espírito se manifestando. O falar em línguas, naquele contexto, veio como uma confirmação da presença de Deus, selando aquela nova vida com uma experiência sobrenatural. É importante destacar que nem todos falam em línguas no momento exato da conversão. E isso não significa que o Espírito não está presente. O dom pode vir no início ou pode vir depois, como parte do crescimento espiritual. A Bíblia mostra ambas as situações. Há quem receba no mesmo instante em que crê, e há quem seja cheio tempos depois, geralmente durante momentos de oração, consagração ou imposição de mãos. O ponto central é a abertura do coração. Muitos que começaram a caminhar com Deus sem falar em línguas relatam que depois de um tempo buscando mais intimidade, o dom se manifestou. Isso mostra que o dom está disponível e que o novo nascimento é apenas o começo de uma jornada crescente de experiências com o Espírito Santo. À medida que a fé se aprofunda, os dons espirituais começam a se desenvolver. E o dom de línguas se torna uma das expressões mais sensíveis dessa comunhão. Na prática, se você já nasceu de novo, mas nunca falou em línguas, isso não significa que Deus te rejeitou ou que você está atrasado espiritualmente. Significa apenas que há mais para você viver. E se há mais, você pode buscar. Ore com sede, peça com fé. Participe de momentos de oração intensa, se exponha à presença de Deus com sinceridade e não tente controlar o processo, apenas esteja disponível. O Espírito age quando encontra corações rendidos. Essa manifestação também traz um senso profundo de filiação. Quando o Espírito fala através de alguém, há uma confirmação interna de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É como se o céu respondesse, eu estou em você. E essa certeza muda tudo. Traz segurança, coragem e desejo de viver de maneira mais santa. A oração em línguas passa a ser uma extensão da vida nova, um reflexo espiritual do nascimento que aconteceu dentro do coração. E à medida que essa nova vida se fortalece, o Espírito nos convida a ir ainda mais fundo. Porque há momentos em que o raciocínio humano simplesmente não alcança, e é aí que o Espírito toma a dianteira. Ele fala quando nossa alma se cala. Ele ora quando nossas forças acabam. E nesse lugar de silêncio e rendição, surge uma oração diferente, profunda, misteriosa, carregada de glória. Oração profunda. Quando a alma cala e o Espírito fala, há orações que fazemos com palavras bem elaboradas, com raciocínio claro e até com emoção intensa. Mas há um tipo de oração que acontece quando a alma se cala. Quando o corpo ainda está, mas o Espírito se levanta. Quando já não há mais o que dizer com a mente e o coração encontra sua linguagem no Espírito. É nesse território que a oração em línguas se torna um mergulho profundo, onde o Espírito ora através de nós com liberdade total, sem filtro, sem censura, sem lógica humana. Nesses momentos, a oração deixa de ser um monólogo e se transforma numa comunhão viva. O orante não está mais falando para Deus, está orando com Deus. É como se o Espírito assumisse o volante da oração e nos levasse por caminhos que nem sabíamos existir. A mente até tenta entender, mas sabe que está diante de algo sagrado. E nesse silêncio do intelecto, algo grita no invisível. A alma encontra paz, alívio e, muitas vezes, respostas que nunca viriam por argumentos racionais. Há testemunhos de pessoas que, após horas orando em línguas, se levantaram com decisões claras, com pesos removidos, com visões renovadas. E elas não sabem explicar como isso aconteceu. Apenas sabem que estavam com Deus. Esse tipo de oração pode acontecer em um quarto escuro, em meio a uma multidão ou durante uma caminhada solitária. Não é o local que define a profundidade, é a entrega. Quanto mais você se rende, mais o Espírito te conduz. Orar assim é também um ato de humildade.
É reconhecer que, mesmo com todo o nosso conhecimento, ainda somos limitados, que há coisas que não conseguimos pedir direito, que há dores que não sabemos nomear, que há guerras espirituais que nem sequer enxergamos. Mas o Espírito vê, o Espírito entende, e ele ora como convém. Romanos 8, 26, 27 é claro, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E isso traz descanso, porque se o Espírito está orando, é porque o Pai já está ouvindo. Esse nível de oração também cura as inquietações da alma. Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos? Fazemos listas, planejamos passos, debatemos mentalmente cada possibilidade, mas nada nos alivia como uma hora de rendição espiritual. Uma oração em línguas, feita com o coração quebrantado, vale mais do que 1000 argumentos. É ali que as lágrimas falam, que a alma respira, que o céu se aproxima. E tudo começa a se alinhar, mesmo sem a gente entender como. Para quem quer experimentar isso, um bom começo é parar de tentar sentir algo toda vez. Às vezes, a profundidade não vem com arrepios, mas com um silêncio cheio de presença. Coloque uma música suave, separe um tempo sem pressa e apenas se permita orar em línguas. Se palavras vierem, deixe fluir. Se não vierem, permaneça ali, conectado. O importante é não sair do lugar de rendição. É nesse terreno que nascem as experiências que marcam a vida espiritual para sempre. E é justamente quando essa oração se torna parte do nosso cotidiano, quando ela deixa de ser algo esporádico e passa a ser um estilo de vida, que começamos a ver o céu se mover em áreas que antes pareciam intocáveis. Mas como chegar a esse ponto? Como ativar esse dom de maneira prática, constante, sem medo nem religiosidade? A resposta está mais próxima do que se imagina. Como receber o dom? Fé, entrega e disponibilidade. O dom de línguas não é uma recompensa para os espiritualmente mais avançados, nem um prêmio para os mais disciplinados. Ele é uma dádiva, um presente do céu, oferecido a todos que desejam se conectar mais profundamente com Deus. A chave não está no merecimento, mas na fé, na entrega e na disposição de receber. Em Lucas 11:13, Jesus disse: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É uma promessa clara, acessível, direta. O primeiro passo é a fé. E não estamos falando de uma fé teórica, mas daquela que crê que o Pai cumpre o que promete. É preciso confiar que se você pedir, Ele dará. Mesmo que leve um tempo, mesmo que não aconteça da forma que você espera. A fé nos posiciona, e nesse lugar de fé, a expectativa se alinha com o sobrenatural. É como quem planta uma semente, sabendo que, no tempo certo, ela vai florescer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E isso inclui o derramar dos dons espirituais. A entrega é o segundo passo. Muitos oram pedindo, mas mantêm o controle. Têm medo de parecer estranhos, de serem julgados ou de perderem o domínio sobre o que estão fazendo. Mas o Espírito Santo não força, ele convida. Ele age quando encontra um coração rendido. Então, se você deseja receber o dom, entregue-se por completo. Esqueça os olhares, os julgamentos, as expectativas humanas. Esteja disposto a parecer tolo aos olhos do mundo, se for necessário, para experimentar a sabedoria que vem do alto. O terceiro elemento é a disponibilidade. Não basta querer, é preciso buscar. Se você quer que o Espírito te encha, precisa separar tempo para Ele. Não se trata de esforço para convencer Deus, mas de criar o ambiente certo para ouvi-lo. Ore mais, leia mais a palavra, jejue, esteja em ambientes espiritualmente saudáveis. Participe de reuniões de oração com pessoas cheias do Espírito. A atmosfera influencia, e quando o ambiente está saturado de fé e expectativa, o céu se move com liberdade. Há pessoas que recebem o dom de línguas sozinhas em seus quartos.
outras em conferências ou cultos de avivamento. Algumas são tocadas ao escutar uma mensagem, outras enquanto adoram. Não existe um único padrão, porque Deus conhece cada coração. Por isso, o melhor que você pode fazer é orar com sinceridade e dizer: Espírito Santo, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Eu me rendo, estou aqui, faça como quiser. Essa oração simples é muitas vezes o começo de uma jornada gloriosa. Também é importante lembrar que o dom de línguas não vem pela repetição de sons, nem por pressão externa. Ele nasce no espírito, não na carne. Por isso, não tente forçar, apenas se disponha. Se vierem palavras estranhas à sua mente, pronuncie com fé. Se não vier nada, continue buscando. Às vezes, o coração está sendo trabalhado antes da manifestação. E tudo bem. O que importa é permanecer com o coração aberto, sedento, buscando com amor. E quando esse dom finalmente se manifesta, a vida espiritual ganha um novo sabor. Algo muda por dentro. E o que antes era apenas busca, agora se torna prática. A partir daí, o próximo desafio é cultivar isso no dia a dia, transformar essa experiência num hábito, num estilo de oração constante que mantenha viva a chama da presença de Deus. Ativando a linguagem espiritual na vida diária, receber o dom é só o começo. O verdadeiro crescimento vem quando decidimos cultivá-lo, integrando a oração em línguas ao nosso cotidiano. E isso não exige um templo, nem um evento especial. O Espírito Santo deseja fazer parte da rotina. Orar em línguas não deve ser tratado como algo esporádico ou místico demais para os momentos certos. Pelo contrário, é na simplicidade do dia a dia que esse dom floresce e se torna combustível espiritual para todas as áreas da vida. Uma das formas mais eficazes de ativar essa linguagem é estabelecer momentos intencionais. Não precisa ser uma hora inteira. Pode ser 5 minutos antes de começar o trabalho, ou enquanto você lava a louça, dirige, toma banho. O segredo está na constância. Se você reservar espaços na sua agenda para orar em línguas, verá como isso trará leveza para o dia, clareza nas decisões e uma sensibilidade espiritual que vai te surpreender. Há pessoas que, ao começarem o dia orando em línguas, relatam uma paz que dura horas. Outras percebem uma mudança sutil, mas poderosa. Começam a reagir melhor às pressões, a discernir com mais nitidez os ambientes, a sentir o que está por trás das palavras. Orar assim não é apenas um ato espiritual, é uma estratégia de sobrevivência em um mundo cada vez mais caótico. É como andar com a mente conectada ao céu, mesmo com os pés no chão. Outra forma de manter essa linguagem viva é usá-la durante a leitura da palavra. Muitos leem a Bíblia e não compreendem o que Deus quer dizer. Mas ao orar em línguas antes ou depois da leitura, o Espírito Santo pode revelar significados profundos, conectar versículos à sua realidade e até trazer memórias e aplicações específicas. A oração em línguas afina o discernimento, e isso torna a leitura bíblica mais viva e pessoal. Também é importante usar essa linguagem em momentos de guerra espiritual. Quando sentir angústia, medo, ataque mental ou confusão, comece a orar em línguas. Mesmo que não sinta nada de imediato, continue. Muitos que fazem isso relatam que os ambientes mudam, que a opressão se dissipa, que a mente clareia. É como liberar o som do céu para romper o som das trevas. O Espírito ora com poder, mesmo quando nós estamos frágeis. Para quem vive em família, é precioso orar em línguas de forma silenciosa no lar. Isso consagra o ambiente, atrai a presença de Deus e promove unidade espiritual. Pais que oram em línguas pelos filhos liberam proteção e sabedoria. Cônjuges que oram assim juntos criam um vínculo espiritual profundo. Essa prática simples transforma casas comuns em altares vivos.
E à medida que isso se torna parte do estilo de vida, começa-se a perceber que não há separação entre o espiritual e o cotidiano. Tudo se funde, tudo é oração, tudo é relacionamento. E nesse caminho contínuo de conexão, somos conduzidos naturalmente a uma jornada de crescimento, intimidade e revelações. Porque, afinal, orar em línguas é mais do que prática, é estilo de vida. E quem decide viver assim, vai percebendo que o Espírito Santo não apenas visita, mas passa a habitar. Uma jornada incessante de poder e intimidade. Para quem começa a orar em línguas, logo se torna evidente que essa prática não é um fim em si mesma. Ela é o início de uma jornada que não tem ponto final. É uma caminhada contínua rumo à presença de Deus. Cada oração libera algo no invisível. Cada entrega aprofunda o relacionamento. Cada vez que o Espírito ora em nós, alguma camada é tocada, curada ou revelada. E com o tempo, a alma aprende a descansar nessa dinâmica espiritual viva, onde o sobrenatural se torna parte do cotidiano. Essa jornada é cheia de surpresas. Às vezes, Deus responde orações que você nem sabia que havia feito. Outras vezes, Ele traz à tona áreas que precisam ser tratadas, não para te envergonhar, mas para te libertar. A oração em línguas, nesse processo, é como uma lanterna do Espírito que ilumina os cantos escuros da alma e revela o que precisa ser transformado. E ao invés de parecer mística ou distante, essa linguagem se torna familiar, íntima, como um sussurro constante do céu no coração. Com o passar do tempo, o impacto se expande, não apenas em você, mas ao seu redor. Sua presença começa a carregar algo diferente. Pessoas percebem, ambientes sentem. É o fruto da comunhão com o Espírito, amadurecendo discretamente enquanto você caminha com Ele. A oração em línguas se torna como uma raiz profunda, invisível aos olhos, mas sustentando tudo que é visível. E quanto mais você se aprofunda, mais percebe que está apenas começando. Também é comum que quanto mais se ora, mais dons espirituais comecem a surgir. Discernimento, sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. A oração em línguas é como um desbloqueador. Ela ativa áreas do espírito que antes estavam adormecidas. E com isso vem responsabilidade. Porque quem ora mais, ouve mais. E quem ouve mais, precisa obedecer mais. A intimidade com Deus exige disposição para caminhar com Ele, mesmo quando não entendemos todos os passos. É por isso que essa jornada nunca é sobre performance ou religiosidade. Ela é sobre profundidade, sobre se permitir ser moldado por dentro, sobre se tornar íntimo de Deus a ponto de reconhecer sua voz no meio do ruído. Aqueles que vivem essa experiência sabem que ela não se compara a nenhum outro tipo de oração, porque não depende de palavras bonitas, nem de discursos convincentes. É o Espírito falando com o Espírito. E esse tipo de oração nunca volta vazia. Há dias em que você vai se sentir mais conectado, outros em que vai parecer que nada aconteceu. Mas isso faz parte da jornada. O crescimento espiritual não vem de sensações, mas da constância. E quem persevera, colhe frutos. Frutos de paz, de direção, de força e de ousadia. Quem aprende a orar em línguas não apenas conhece mais a Deus, começa a reconhecer a si mesmo no plano eterno que o Pai escreveu antes do tempo existir. E é nesse lugar onde o tempo se curva à eternidade, onde o som da terra se mistura ao som do céu, que o Espírito Santo convida você a permanecer, não como visitante, mas como morada, porque a jornada da oração em línguas não tem fim. Ela é um rio que nunca seca, uma estrada que leva cada vez mais perto do coração de Deus. E talvez agora, mais do que nunca, seja a hora de dar o próximo passo. Depois de tudo que você ouviu aqui, me diz, o que ainda te impede de mergulhar mais fundo na presença de Deus?
O que está te travando de viver uma oração que não depende de fórmulas, mas que vem direto do Espírito? Será medo, dúvida, orgulho? Ou talvez ninguém tenha te ensinado que existe mais, muito mais, do que aquilo que você tem experimentado até agora? O dom de línguas não é algo estranho para poucos. É uma ferramenta poderosa para todos os que querem intimidade verdadeira com o Pai. E agora que você conhece essa verdade, o que você vai fazer com ela? Vai continuar orando apenas com palavras ensaiadas? Ou vai se render ao Espírito e permitir que Ele ore em você, por você e através de você? Pare e pense. Como seria sua vida se você aprendesse a orar com mais profundidade? Quantas batalhas seriam vencidas? Quantas decisões difíceis se tornariam mais claras? E se a sua alma estivesse sendo edificada todos os dias, mesmo quando você não soubesse o que pedir? Você está disposto a dar esse passo? Então eu te convido agora. Busque, peça, experimente. E quando o Espírito vier, porque ele vem, não resista. Não racionalize, apenas flua, porque quem se abre para essa linguagem divina começa a viver uma vida com mais propósito, mais poder e mais presença. Se isso tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Você já teve alguma experiência com o dom de línguas? Tem dúvidas? Quer ser cheio do Espírito? Eu quero ler o seu testemunho, a sua pergunta, a sua busca. Vamos crescer juntos e não sai sem fazer isso. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreve no canal. Agora mesmo, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos profundos como esse. Aqui, a gente vai além da superfície. A gente mergulha nas águas do Espírito.